Olá, vamos começar mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar. Para quem já me conhece, sabe, eu sou Michele Gunaretti. Nós estamos estudando a carta aos Romanos, mas antes de começar a nossa aula, eu quero só lembrar, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orar Sem Cessar, eu venho te convidar a conhecer as orações da palavra no nosso site www.projetoraissemcessar.com ou nas nossas páginas do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo todas as semanas. No Instagram, eu estou fazendo orações guiadas todos os dias. Então, vá conhecer a oração da palavra, os estudos bíblicos, tanto no nosso site como no Instagram. Voltando à nossa aula, nós abordamos na última aula, né, ainda falando sobre a carta aos Romanos, a gente falou sobre a dispensação e a rejeição e salvação de Israel no presente. Hoje nós vamos continuar falando da carta aos Romanos, mas vamos abordar hoje a, a proclamação do Evangelho em todo o mundo, né? Como eu falei na última aula, nós terminamos ali falando sobre, inclusive, já tratando do capítulo 10, que é o capítulo da aula de hoje. Falando que ali no capítulo 10, né, no capítulo 10 da aula, a gente vai ver o Senhor tratar os judeus como indivíduo e não como nação. Eu já citei isso na última aula. Sendo assim, cada um precisa de salvação, que é oferecida e assegurada por Deus mediante, conforme a gente tem estudado todos os capítulos, né, a justificação pela fé. Essa é a mensagem, inclusive, central do livro de Romanos. A nossa salvação é mediante a justificação pela fé, que é sem obras, ou seja, sem méritos humanos. Podemos dizer que o que aprendemos aqui com esse estudo, né, da carta aos Romanos, nessa mensagem central do livro, que é a salvação, é pela fé. Nós vamos, até terminar o livro, Paulo vai estar batendo nessa tecla. Nós podemos, então, assim, concluir que o único meio de alcançar essa vida vitoriosa sobre o pecado é crer no nosso Senhor Jesus Cristo, e não só crer, como permanecer nele. Então, fica aqui, inclusive, a nossa obrigação de proclamar o Evangelho de Cristo para que outros, tantos quantos, né, também possam receber essas boas novas. No capítulo 10, nos versos 14 e 15, nós lemos o seguinte: Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo esclarece, né, essa justiça de Deus segundo esse novo concerto de que qualquer um pode se valer dessa graça, tanto judeu como gentio, já que o aspecto essencial e integral do plano de salvação é essa justificação pela fé, não levando em conta, como eu já falei antes, esses méritos humanos, né? No capítulo 10, Paulo começa dizendo que, inclusive, ele se chateia pelo fato dos judeus não terem esse discernimento dessa promessa, né? Apesar deles terem zelo pelas coisas do Senhor, né? Os judeus eram zelosos, eles cumpriam a lei, cumpriam os rituais. Nós vemos nós passamos há pouco pela morte, né, pela paixão de Cristo ali na Páscoa, e toda vez que nós assistimos filmes, lemos na própria palavra do Senhor, a gente percebe ali um zelo da parte deles. Podemos perceber, né, que assim, hoje em dia, assim são os religiosos, com bastante zelo nas doutrinas, né, vamos chamar de com zelo nos protocolos da igreja. Eles cumprem todas as tarefas, as ordenanças, fazem todos os rituais, porque sim, ainda temos né, o próprio Senhor Jesus pediu para que a gente fizesse ali a Santa Ceia, não deixa de ser um ritual, né? Então ainda existe essas pessoas, né, que se esforçam para dar conta de todos os compromissos, mas se esquecem do primordial, né, do que é vital, que é amar a Deus sobre
todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso mesmo. Os ritos, né, são importantes, mas não podem ser mais importantes do que a própria vida humana. Eu escrevendo aqui, preparando essa aula, me veio a lembrança, isso tem muitos anos, eu estava com a minha avó faleceu em 99, minha mãe, na casa de o irmão da minha avó, que era pastor. E ele estava preparando alimentos, né, para fazer uma festa na igreja onde ele era pastor. A gente estava ali, eu era criança, meio adolescente na época, ajudando ele a preparar esses alimentos. Quando pensa que não, chega alguém, bate palma lá no portão. E essa pessoa era uma pessoa carente pedindo comida. Ao que ele, pastor, respondeu que não tinha, porque a comida era por ritual da igreja. Veja bem, o discernimento ou a falta de discernimento da pessoa, né? O alimento era para levar para a igreja e não para ajudar o próximo. Então, existem ainda assim muitas pessoas carregadas nesse ritual e esquece do básico, infelizmente. Eu toquei nesse assunto, né, porque no capítulo 10 do livro de Romanos fala sobre a pregação do evangelho aos judeus. E no título da mensagem, Paulo começa a falar: os judeus rejeitam a justiça de Deus. E o que é, se não mais justo do que ajudar alguém com fome? Ah, mas ele não é da igreja? Ah, ele não estava indo participar do ritual da igreja? Será que é realmente isso que agrada a Deus? Nós, hoje, seríamos os judeus. Sim, é isso mesmo, ou pelo menos é o nosso papel, porque assim como eles, nós conhecemos as escrituras, nós fazemos todos os rituais e ainda há pastores, como foi o caso desse irmão da minha avó, muitos cristãos que não sabem como tratar, né, uma pessoa que não professa a mesma fé. É isso mesmo. Aquela pessoa, muito provavelmente porque não era da igreja, não era cristã, para ela não tinha comida. E as pessoas esquecem, ficam ligadas no ritual e esquecem o básico. É isso mesmo, esquece o básico. Bem, é verdade, né? Conforme está escrito no capítulo 10, que ninguém pode ser salvo sem a pregação do evangelho, sem o conhecimento de Deus. O mundo precisa que pessoas preguem as boas novas, mas com amor. Dos versos 6 a 8 está escrito o seguinte: mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que quando nós julgamos alguém, nós estamos rejeitando a justiça de Deus e condenando, né? Ou até glorificando, porque se um a gente condena e o outro a gente exalta, se um a gente define inferno e para esse céu, a gente está rejeitando um e glorificando o outro. O que na verdade devemos fazer é pregar o evangelho, porque o poder de convencimento não nos pertence, ele não é nosso. Por isso o próprio Senhor Jesus instruiu aos seus discípulos a sacudir o pó dos seus sapatos quando eles chegassem a alguma casa, alguma família, e que eles não dessem crédito na pregação. Não é com insistência, com debates desnecessários, brigas, confusões, como a gente vê na internet hoje em dia, tanto debate, tanta briga desnecessária. Não é assim que vamos convencer alguém a ter fé em Cristo. Na verdade, nem é o nosso papel convencer ninguém a nada. Nosso dever é apenas pregar. Crer na pregação não é nossa responsabilidade. É para isso, inclusive, que existe o Espírito Santo de Deus. As pessoas entram num lugar que é do Espírito Santo. Se nós queremos que as pessoas sejam curadas, devemos pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo faça parte dele. Se a gente quer que as pessoas sejam cheias do Espírito, devemos pregar, né, sobre o Evangelho, sobre esse ministério, né, do Espírito Santo e deixar que o Senhor faça a obra. Até porque
né? Lá no final do capítulo 10, Paulo termina falando, discute exatamente esse ponto. Ele deixa escrito o seguinte: mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. E Isaías mais se atreve a dizer: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então o próprio Senhor afirma que existe um povo rebelde e contradizente. E o mais interessante é que no texto ele fala de Israel, o povo escolhido dele. O que, na verdade, nós podemos concluir que há também pessoas que se dizem cristãs, que frequentam igrejas, ouvem ministrações e, sem, e se mantêm rebeldes e contradizentes, desobedientes. Devemos lembrar que as escrituras não servem para corrigir os que estão, inclusive, do lado de fora, mas principalmente aos que estão do lado de dentro. Então, muito do que a gente está falando aqui é para nós, o estudo é para nós. As pessoas têm o hábito de ler a Bíblia e falar: esse castigo está destinado lá para fora, aqui para dentro. E não é bem a verdade, né? Existem pessoas com coração duro, existem pessoas rebeldes e contradizentes dentro da própria igreja. Mas Paulo continua falando sobre uma restauração. No capítulo 11, inclusive, o título fala a restauração de Israel no futuro. Ele traz essa esperança para o povo de Israel, mostrando a misericórdia de Deus, principalmente com os que estão de dentro, porque sim, existem muitas pessoas dentro desviadas. Frequentar o culto e praticar os rituais não é sinônimo de um coração convertido ao Senhor. Antes do Senhor se revelar, inclusive, né, aos que ainda não o conhecem, ele vai priorizar os que já são de dentro. Porque está escrito, né? Era Deus, porventura, rejeitado o seu povo a quem de antemão conheceu. Olha só o Senhor falando lá no capítulo 11, né? O seu povo. Será que Deus, porventura, Deus vai rejeitar o seu povo a quem de antemão conheceu? Aqui ele está se referindo a Israel, mas hoje nós somos o Israel, o espiritual. Né? O Senhor não rejeitará para sempre o povo a quem tanto se beneficiou da sua presença. Elias recebeu uma forte revelação, né, e uma repreensão da parte do Senhor quando ele foi questionar a Deus, né? Nossa, morreram 400 profetas de Baal, aconteceu isso, e cadê que o povo não se levantou, né? Não veio a seu favor? E o que o Senhor respondeu para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim como nos dias de Elias, hoje também existe um remanescente. Paulo continua falando que a rejeição de Israel não é final, mostrando que os gentios foram enxertados mediante a fé. Está escrito assim no verso 20: Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Aqui, Paulo, inteligentemente, como ele tem falado que a justificação vem pela fé em todo o seu livro, ele está falando assim: não pense você porque você está dentro da igreja, que você foi chamado, que você passou pelas águas, que você cumpre todos os ritos, não venha se ensoberbecer, mas teme, porque assim como caiu eles lá, tu também pode cair. É mais uma repreensão, mais uma chamada de consciência que Paulo faz aqui. Paulo mostra, mais uma vez, esse benefício da graça mediante a fé. Ou seja, os judeus também, pela fé, serão novamente enxertados. Né? E ele termina
o capítulo 11, inclusive com essa maravilhosa palavra, porque o título, inclusive, é a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. No verso 33, ele começa dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E é assim, com esse lindo e essa maravilhosa passagem, nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu quero te dizer, então, que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica, do podcast do Projeto Orar Sem Cessar. Vá lá no site do projeto e releia a aula de hoje para que ela possa estar gravada no seu coração. Até mais, até a próxima aula. Te vejo em breve.